Nosso carro de boi conservado, 4 juntas de bois de primeira, 4 cangas, 16 cansis, encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade.